Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá no livro do Gênesis, capítulo 26. Eu quero ler do versículo 17 até o 22. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Então Isaque, ele saiu dali e ele se acampou no vale de Gerar, onde habitou neste lugar. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já o seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar, eles contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu o lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Uau, que texto rico e revelador. Nós poderíamos ficar aqui horas meditando em tanto ensinos do Espírito Santo para nós, mas deixa eu compartilhar algo rápido, mas objetivo ao seu coração nessa manhã. Isaque, ele está saindo da terra onde Deus o havia prosperado. Isaque, ele foi para Gerar com uma direção. Isaque queria ir ao Egito, mas Deus dá a direção para Isaque ficar em Gerar, ficar no vale de Gerar e habitar ali. A Bíblia diz que Isaque habita nesse lugar. Sabe, irmãos, o coração do homem, a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus, vem de Deus. O propósito de Deus para Isaque era que Isaque ficasse por um tempo em Gerar. Deixa eu dizer de novo, era por um tempo. Tem coisas na nossa vida que é transitória, não é para a vida toda, não é permanente. Deus permite nós passarmos em alguns lugares, em alguns ambientes, para que o propósito dele se cumpra em nós, para que o plano dele se cumpra em nós. O Senhor me trouxe aqui nessa manhã para declarar essa palavra sobre a sua vida. Isaque, a Bíblia diz que ele tornou a cavar, ele cavou de novo, ele tornou a cavar os poços que os filisteus o haviam entulhado. E a Bíblia diz que eles cavaram naquele vale, eles tornaram a cavar. Deixa eu dizer algo, cavar poço já não era fácil, já era trabalhoso. Agora cavar um poço que foi entulhado no vale é mais trabalhoso ainda. Mas a Bíblia diz que Isaque, os seus pastores, os seus homens, eles cavaram, eles recavaram esse poço que os filisteus haviam entulhado. E eles limparam, tiraram todos os entulhos que estavam ali. E quando encontraram água, quando eles encontraram água, a água começou a minar ali. A Bíblia diz que os filisteus vêm e diz: essa água é nossa. Esse poço é nosso, vocês não podem usar deles. São nossos, essa água é nossa. Então Isaque, ele coloca o nome desse poço de Ezeque, porque Ezeque, o significado de Ezeque é contenda, é discussão. Porque havia contenda entre os pastores de Gerar, os filisteus, com os pastores de Isaque. E porque havia contenda ali, Isaque decide colocar esse nome. Mas deixa eu dizer algo. A função do inimigo, os filisteus representam o inimigo do povo de Deus. A função do inimigo é sempre trazer confusão. A função do inimigo, quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, é trazer discussão, é trazer contenda, briga. A função do inimigo é tirar a nossa paz. A função do inimigo é tirar a nossa alegria, é tirar o ânimo. Por que o ânimo, pastor?
porque essa era a função dos filisteus. Eles haviam empenhado um serviço em cavar esse poço, agora eles estão trazendo um desânimo sobre os pastores. Mas Isaac é homem de Deus, Isaac é crente, Isaac teme a Deus, Isaac entende o propósito de Deus. Então Isaac, ele não decide dar voz a essa contenda. Isaac decide não viver a sua justiça própria, ainda que ele tivesse direito por aquele poço, por ele ter trabalhado. Isaac, ele não luta por isso, ainda que ele tivesse prejuízo, né? Porque houve um prejuízo, mas Isaac decide, mesmo com prejuízo, viver a justiça de Deus. Tem momentos em nossa vida, deixa eu dizer algo para você, tem momentos na nossa vida que nós vamos ter que aprender a abrir mão de coisas, mesmo que isso cause prejuízos, para viver o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. A justiça de Deus, ela precisa ser verdadeira em nós, não a nossa justiça. A nossa justiça, a Bíblia diz, é como trapo de imundícia. A justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus, ela é perfeita para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Então Isaac chama os seus pastores e diz: vamos sair daqui. E eles vão para outro lugar e eles cavam outro poço. A Bíblia diz que eles cavaram outro poço, mas também por causa desse poço, os filisteus vêm e começam a contender, começam a discutir. Então Isaac coloca o nome desse poço de Sitna. Sitna quer dizer inimizade. Inimizade. Isaac, ele tem uma percepção que tudo isso estava causando, e diante dessa percepção ele decide mais uma vez abrir mão desse poço. Se está causando inimizade, não é de Deus. Nós vamos sair daqui, nós vamos para outro lugar. Se está causando inimizade, eu preciso tomar uma posição, eu preciso tomar uma direção e viver aquilo que Deus tem para mim, viver exatamente aquilo que Deus tem, viver exatamente a justiça de Deus, não a minha. Isaac, mais uma vez, ele poderia ali discutir, ele poderia ali ficar batendo boca com aqueles homens, mas não, Isaac decide abrir mão do poço. Você está entendendo o que Deus está falando conosco nessa manhã? O Senhor está nos pedindo para que nós venhamos a entender os planos e os propósitos que Deus está fazendo na nossa vida. Vai ter coisas que você vai ter que abrir mão, querido, para viver aquilo que Deus tem para você. Deixar aquilo que é lícito por causa daquilo que é eterno é essencial nesses dias. João vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem como eu viver o melhor de Deus ainda sendo amigo das coisas desse mundo. Nós precisamos aprender a abrir mão de algumas coisas para viver o plano e o propósito do Senhor. Mas a Bíblia diz, no versículo 22, que partindo dali Isaac e os seus pastores, mesmo que cansados, mesmo que exaustos do tanto trabalho, a Bíblia diz que eles cavaram ainda outro poço. Uau, eu gosto dessa versão que fala, eles cavaram ainda. Isso fala de perseverança, isso fala de permanecer num propósito, isso fala de não tirar os olhos do autor e consumador da sua fé, isso fala de ficar firmado na palavra que Deus havia dito a ele: permaneça em Gerar, fique aqui, porque eu quero fazer algo na sua vida. A Bíblia diz que eles cavaram ainda outro poço. E como por esse agora não houve contenda, eles chamaram esse lugar de Reobote. Nesse poço, os filisteus não contenderam. Sabe por que não contenderam? Porque agora Isaac foi aprovado. Diante dos processos, agora Isaac foi preparado. E agora Isaac está num lugar, num ambiente onde Deus pôs a sua mão e diz: nesse ninguém
ninguém vai mexer, porque esse é o meu propósito, esse é o meu plano para a vida de Isaac. E os filisteus não puderam contender, eles não contenderam, e porque não houve contenda, não houve discussão, não houve inimizade, não houve brigas, não houve a perca do ânimo, não houve a perca da alegria. Nesse lugar, Isaac coloca o nome de Reobote e diz: porque agora Deus nos deu um lugar. Deus nos deu um lugar. Reobote significa lugar espaçoso. Reobote significa lugar amplo, lugar de amplitude. Deus já preparou um lugar espaçoso para você. O que Deus vai fazer na sua vida não é coisa pequena, é coisa grande, meu irmão, minha irmã. Deus tem bênçãos, Deus tem um ambiente de provisão e de bênção. Isaac compreendeu exatamente isso. Ele diz: olha, Deus nos colocou nesse lugar, Deus preparou esse lugar para nós, e nós prosperaremos nesta terra. Uau! Eu quero liberar essa palavra de prosperidade sobre a sua vida. Quando você entrar nesse ambiente que Deus preparou, nesse lugar espaçoso que Deus preparou para você, então o Reobote vai se tornar real na sua vida, e você vai prosperar debaixo da mão poderosa do Senhor. As coisas vão começar a acontecer. Deus vai começar a acelerar coisas na sua vida, e o sobrenatural de Deus vai se manifestar. Creia nisso. Receba essa palavra nessa manhã, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso e bendito de Jesus.